Com a comemoração da torcida do Flamengo, com os jogadores do rubro-negro depois da classificação, a vitória por 1-0 hoje no Maracanã para cima do Corinthians no agregado 3-0 nessa fase quartas de final da Libertadores da América. E alegria hoje do Gabigol. Mauro Naves, boa noite, tudo bom? Boa noite, Nivaldo, companheiros, abraço enorme ao fã de esportes. Olha, o resultado não surpreende, né? Evidentemente que há uma diferença técnica muito grande ainda entre esses dois elencos e mesmo como time, né? Que o Dorival já acertou esse Flamengo. O Vitor ainda tenta uma hora um pouquinho com o Willian, uma hora um pouquinho com o Renato. Então, assim, não vejo surpresa nenhuma nisso. A gente acabou de ouvir o Fábio Santos dizer, fizemos também uns bons minutos no início do segundo tempo, mas depois desses bons minutos toma um gol e aí a coisa muda, enfim. Acho que passou quem tinha que passar pela qualidade. Tudo bem, Birner? Já pegando um pouco o embalo, o gancho, né, como se dizia antigamente, o que o Mauro falou, eu acho que quem critica a escalação inicial do Corinthians, além de não ter muita noção do que era o jogo coletivamente, também não enxergou o que aconteceu no segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo contraria a crítica de quem reclama da equipe. Eu acho que o Corinthians, como disse o Mauro, fez um bom primeiro tempo. Achei o Flamengo abaixo, né? Classificação indiscutível, resultado também é merecido, não tem interferência nenhuma de arbitragem. Mas você olha o momento dos jogadores, das equipes, a capacidade de decisão dos atletas que iniciaram o jogo, e essas escalações iniciais têm a ver com o momento dos jogadores e, mais uma vez, das equipes. Você via um Flamengo com condições de conseguir ganhar com mais sobra, conseguir criar mais chances de gol, ter maior volume de jogo do que teve. Então, eu acho que o flamenguista tem que comemorar a classificação, nem todo o time não vai jogar bem sempre, isso faz parte do que essa construção que está em andamento. De novo, vou falar depois da ideia de jogo do Dorival, do sistema que eu entendo que está sendo mantido, mas acho que hoje ele deveria ter alterado um pouco antes da equipe. Classificação, repito, merecida. O Flamengo, na verdade, fez um grande jogo em Itaquera. Hoje um jogo um pouco abaixo do nível dele, Flamengo. Não estou comparando o Flamengo com as outras equipes. E o Corinthians também acho que jogou o que podia. Acho que para um jogo de mata-mata tão grande de Libertadores, a partida foi um pouco morna. Mas acho que isso teve muito mais a ver com aquilo que o Flamengo não conseguiu construir, tornar o jogo frenético ofensivamente, como normalmente consegue ou vem conseguindo nesses grandes jogos. E o Corinthians não tinha muito o que fazer, foi taticamente bem e quando abriu, tomou o gol. Qualidade dos jogadores do Flamengo. Nenhuma novidade quando a gente tiver um passe desse do Arrascaeta e o Pedro fazendo gol. O Flamengo jogou abaixo das suas condições ou simplesmente soube jogar com a vantagem que tinha para a segunda partida? Boa noite, Geode. Boa noite, Prieto, boa noite, companheiros. Pois é, eu concordo com o Birner que o Flamengo jogou abaixo do que está acostumado, mas é um Flamengo que podia jogar abaixo. Podia jogar abaixo porque tinha jogado muito acima do próprio Corinthians no primeiro jogo. Eu acho que dos 180 minutos, aqueles de mais superioridade de um time em relação ao outro, aconteceram os 45 minutos finais em São Paulo. Ali o Flamengo podia ter feito 3, 4, podia ter resolvido já o confronto. Não resolveu, mas foi numa situação muito confortável para o Maracanã. Eu acho que no fim das contas deu a lógica, como disse o Mauro. Todo mundo imaginava isso, mesmo que o Flamengo passasse. O jogo não foi, né, um jogo vibrante, um jogo tão emocionante, justamente acho que por conta desse contexto em que a partida começou. E é curioso, né? Porque tanto o Mauro como o Birner falam das escalações ou das escolhas do Vitor Pereira. Então, é um jogo que o Flamengo é quem avança para a semifinal, mas no fim das contas, do ponto de vista das escolhas, das mudanças, tal, você tem muito mais a discutir a respeito do time derrotado. Porque o Flamengo fez um jogo com o seu time titular, vamos dizer, abaixo do que esse time está jogando, porque esse time de titular está jogando muito. Sim. Resolveu a parada num gol do seu principal... Num gol não, numa jogada do seu principal jogador hoje, o Arrascaeta, que tem resolvido jogos, né? E acho que o Pedro pôs a bola para dentro, mas todo o mérito para o Arrascaeta que está voando. E aí, enfim, a lógica, né? Não tem nem muito o que discutir a respeito do Flamengo, mas nessa também estou com o Birner. Eu acho que o primeiro tempo provou que contra uma equipe como o Flamengo
é melhor você jogar dessa maneira, mesmo precisando fazer pelo menos 2 gols, do que querer partir para cima. O jogo mudou porque, evidentemente, na hora que o Flamengo faz 1-0, acabou o papo, acabou a discussão e você já tinha um time classificado. Eu achei um jogo absolutamente normal. Normal. No mata-mata, às vezes você encontra partidas completamente diferentes. Acho que os 2 jogos contra o Tolima foram nesse estilo. Primeiro jogo ali, construiu uma vantagem fora de casa, depois o espetáculo. Nesse daqui, eu vejo assim, a junção de um jogo com outro. Então, esse aqui é um jogo quase de 180 minutos e não partidas tão diferentes. O Flamengo, como disse o Rodinei, tinha uma vantagem e resolveu administrar. O que faz o Corinthians? Qual é a estrutura do Flamengo? O Flamengo é um time que ele joga nas frestas do adversário. O Corinthians deixou muitas em Itaquera, e é onde o Flamengo joga. Porque é a característica. Na frestinha do time adversário, quem entra? Arrascaeta, Gabigol, entra o Everton Ribeiro, e hoje tem um Pedro que preocupa a última linha defensiva de qualquer adversário. Hoje, o que faz o Vitor Pereira? Põe 3 jogadores para impedir que essa bola entre com essa facilidade toda. Então ele vai de Rony, Duqueiroz e Fausto Vera. Quando ele muda isso, em 7 minutos o Corinthians toma um gol. Só isso. Por quê? Entre o Renato Augusto e o Fausto Vera. O Fagner vai matar uma bola, faz uma falta lá no meio de campo, por dentro, aí ele não volta, a cobrança é rápida. Sai o Rony na cobertura, ele volta por dentro, a Arrascaeta bate o Rony e o Corinthians já tinha 1 a menos, que ele tinha um meia no meio de campo, que era o Renato Augusto. O Renato não tem essa volta rápida. Então, assim, uma pequena mudança na estrutura do primeiro tempo gera o gol, depois vem a expulsão, jogo normal. Esperava a classificação do Flamengo, porque aquele milagre para você falar, um dos maiores da história, isso não acontece todo dia na vida no clube. E o Corinthians precisava um pouco mais do que esse milagre para ganhar do Flamengo hoje. Um grande jogo até 1-0. Sim. Depois virou um jogo de um time só, em que esse time só, que era o Flamengo, claramente tirou o pé, e ainda assim, tirando o pé, teve várias chances, né? O Flamengo, se quisesse hoje, metia 5 no Corinthians, né? Depois do 1-0. E claramente tirou o pé, segurou um pouquinho ali. Aquele respeito que jogadores às vezes têm, né? Uns pelos outros ali dentro de campo, principalmente quando não são times que se odeiam, né? A jogada do Arrascaeta, que foi mais uma vez o nome do jogo. Craque, joga demais. Tomás, antes da gente falar do jogo, alguns números, né? 8ª vitória do Flamengo nos últimos 10 jogos. 18ª vitória do Flamengo contra o Corinthians no novo Maracanã em 11 jogos. 8 vitórias em 11 jogos, só perdeu uma vez em 2015. 12 vitórias nos últimos 14 com esse homem aí, com o Dorival Júnior no comando técnico. Perdeu ali, deu umas tropeçadas no começo, ali ainda em junho, julho e agosto, 1 mês e meio que o Flamengo está arrepiando. O Flamengo está na 3ª semifinal em 4 anos e vai estar na 3ª final em 4 anos, Tomás. Vai jogar contra o Vélez ou contra o Tadjeres, que já foi adversário inofensivo para o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. São 2 times fracos do futebol argentino, mas que chegaram, que tem mérito, estão lá. Quem chegar para enfrentar com o Flamengo sabe que o Flamengo é amplo favorito. É hoje o time que melhor joga futebol no Brasil e tem tudo para chegar a mais uma final. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.